Gente, eu quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem muito séria e muito importante. Espero que vocês consigam compreender e ter a mesma visão que eu tive a respeito dessa mensagem. Em Jonas, no capítulo 4, diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, e longânimo, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade de Nínive. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que saiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou, com toda a sua alma, morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. O ressentimento de Jonas era o grande problema da vida dele. O maior impedimento para que Deus pudesse usar ele era o grande ressentimento que ele guardava escondido no coração dele. Foi esse ressentimento que pôs ele dentro da barriga do peixe. Não foi a desobediência, a teimosia, mas esse pecado escondido, essa raiva, esse ressentimento escondido, puseram ele dentro da barriga daquele peixe. Jonas era o profeta e homem de Deus que não se preocupava em que outras pessoas alcançassem a salvação. Não era importância para ele, não era prioridade para ele salvar outras pessoas. Por isso, a sua relutância de ir àquela grande cidade pecadora, que não temia a Deus, que não buscava a Deus, no coração dele, ele estabeleceu regras para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus. Jonas ficou todo ressentido e deu uma desculpa para Deus, dizendo: Por isso que eu fugi para Tarsis, porque sabia que o Senhor era misericordioso e longânimo e tardio em irar-se. Ou seja, o que ele estava dizendo? Olha só que grande perca de tempo. Eu já sabia que o Senhor ia ter misericórdia dessa gente, por isso que eu não queria ir para lá, porque o Senhor ia perdoar eles mesmo. Desvalorizando o seu próprio chamado, ele pega e diz assim: Por que o Senhor não tira logo a minha vida? Para que eu vou continuar vivendo? É melhor tirar a minha vida. E o Senhor diz para ele: É justo esse seu ressentimento? A aboboreira que Deus faz crescer para Jonas traz a ele um grande ensino, porque quando ela cresce e protege ele e traz descanso sobre ele, ele se alegra. Mas no outro dia, quando essa aboboreira morre por um bicho, e Jonas é machucado pelo calor do sol, tomado pela força do sol, ele se irrita e traz à tona toda a sua raiva e a sua ira e o seu ressentimento e o seu desprezo que ele tinha pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, pela graça de Deus, e revela ali toda a sua religiosidade no seu coração. Muitos de nós agimos assim. Aceitamos o bem para nós, não queremos o mal para nós. Os dias ruins nós não queremos, mas diante de outras pessoas nós desejamos o mal, queremos o mal para elas e nos sentimos ofendidos e ressentidos quando o dia bom chega na vida delas. E isso é uma lição que vale para todos nós. Você se identifica com isso?
Você acha que essa história de Jonas tem a ver com o seu coração? Alguma área da sua vida em relação a alguém? O que você sente em relação a determinada pessoa em que traz ressentimento ao seu coração e você não consegue viver a plenitude do amor, da graça de Deus por conta de um simples ressentimento? Deus foi reverenciado por um povo que não conhecia e que andava todo errado, e foi negligenciado por um homem, um profeta de Deus, que o conhecia e que tinha a vida toda certinha diante de Deus. A teimosia e o ressentimento de Jonas nos ensinam coisas muito importantes. Será que é a prioridade para você que outras pessoas alcancem o amor de Deus e recebam do amor de Deus como você tem recebido? Será que é a prioridade para você que outras pessoas se salvem e se livrem de suas depressões e tristezas e sejam restauradas e encontrem a paz e a felicidade como você tem encontrado? Será que é a prioridade para você que essas pessoas alcancem a fonte da vida como você tem encontrado? Será que é a prioridade para você que essas pessoas encontrem também um caminho de salvação como você tem encontrado? Será que é a prioridade para você que essas pessoas sejam dignas também de conhecerem o Senhor e acharem o Senhor e encontrarem solução para os enormes problemas que elas têm enfrentado ao longo da sua vida? Ou será que a prioridade da sua vida é ser dominada por um ressentimento, no qual você é o Senhor dos seus pensamentos e você sabe o que é certo, sabe o que é errado, e pouco mais importa ou pouco menos importa o que as outras pessoas acham, ou o que as outras pessoas sentem, ou o que as outras pessoas necessitam? Aquela cidade precisava ser salva, aquelas pessoas precisavam conhecer a Deus, e alguém precisava se dispor para que isso acontecesse. E Deus leva um homem, expõe a um homem todo ressentido o amor que ele tinha por aquela cidade, e aquela cidade inteira se curva diante de um Deus que eles não queriam conhecer e se arrependem. E um homem que conhecia esse Deus é tomado por ódio, raiva e ressentimento, simplesmente porque uma nação que era inimiga da sua alcança a salvação e se arrepende diante do Deus dele. Às vezes queremos o nosso Deus somente para nós e não queremos que os outros conheçam ele. Dizemos com a boca que o Evangelho, que Jesus, que Deus alcance a todos, mas não movemos uma palha para que isso aconteça. Somos egoístas, somos egocêntricos, disfarçamos o nosso egoísmo com altruísmo e não queremos que outras pessoas alcancem o Senhor de verdade. Jonas teve compaixão daquela planta e não teve compaixão nenhuma daquela grande nação. Deus não teve compaixão da planta, mas teve compaixão daquela nação inteira, que era inimiga de seu povo, mas que se arrependeram e alcançaram graça e misericórdia. Deus está também interessado em salvar nossos inimigos. Engole essa verdade, eu sei que ela dói, mas Ele está interessado em salvar os seus inimigos. Permita que Deus salve os seus inimigos, talvez sendo através de você. Um grande abraço.